Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e hoje a gente vai falar do Homem Sem Medo. Pessoal, aproveitando o embalo do lançamento da terceira temporada dessa série do Demolidor, que é a parceria da Marvel com a Netflix, que, nossa, diga-se passagem, tá espetacular. Para quem não acompanhou ainda, sensacional. A primeira temporada tinha sido excelente, a segunda caiu um pouquinho, né, com a entrada aí do Justiceiro, mas agora na terceira temporada tá fantástica. Quem puder acompanha, porque não vai se arrepender. Mas hoje eu vim falar de dois arcos do Demolidor em quadrinhos. Duas graphic novels, na verdade, que influenciaram muito essa série. A gente acompanha aí a vida de Matthew Murdock, que durante o dia é um advogado e durante a noite combate o crime como o Demolidor. Foi um herói aí criado em 1964 pelo grande Stan Lee, o saudoso hoje. Recentemente nos deixou um dos maiores gênios da história dos quadrinhos. Todos esses filmes desse universo Marvel, a gente deve muito a ele e ao Jack Kirby principalmente. Nossas grandes homenagens aí ao grande Stan Lee. Então ele criou o Demolidor ao lado do Bill Everett, um veterano aí da Marvel, nos tempos ainda que ela é denominada de Atlas, lá na década de 30. Ele teria feito aí uma participação nesse primeiro número do Demolidor, mas reza a lenda que o Jack Kirby e o Steve Ditko, o co-criador do Homem-Aranha, que teriam participado da criação do visual dele. Conta a história do Matthew Murdock, que é filho de um boxeador, Jack Murdock. Ali na juventude sofre um acidente após tentar salvar um senhor cego que está atravessando a rua, e um caminhão cheio de produtos radioativos tomba e esse material acaba pegando ali nos olhos dele, né? Ele acaba ficando cego, mas em compensação tem todos os seus sentidos super aguçados e, além de tudo, recebe um radar sônico que ele consegue se locomover como se enxergasse. E a curiosidade aí é que nesses primeiros números aí da revista do Demolidor, né, Daredevil, ele aparece com um uniforme totalmente estranho. Para quem não conhece essa origem dele, ele é amarelo e vermelho, com um D, só uma letra D na frente do peito. E isso aí durou até o número 7 ali, quando entra para a revista o grande quadrinista chamado Wallace Wood, Hollywood conhecido. Depois ele ia criar a revista Mad, e já era ali das antigas na editora EC Comics, que lançava quadrinhos de terror. E ele entra na revista Demolidor e já de cara cria aquele uniforme clássico que a gente conhece hoje, né? Aquele vermelho escuro com duas letras D na frente. Então o cara é um visionário. E aí na década de 60 e 70 a revista do Demolidor foi passando por várias equipes criativas, nunca firmando uma equipe só fixa. Esses artistas colocavam o personagem em viagens interestelares, combatendo aí estilo ficção científica, vilões totalmente estranhos, nunca conseguiam desenvolver o personagem como ele realmente deveria ser tratado. O que acontece é que ali no final da década de 70, a revista já estava renegada ao terceiro escalão da Marvel, prestes a ser cancelada. Mas é aí que entra, no final dos anos 70, ali no ano de 1979, o Roger Mackenzie para os roteiros, e especialmente um grande artista aí que assume os desenhos, um cara que ia depois redefinir o personagem e estava começando ali na Marvel. De quem que eu estou falando? Do grande Frank Miller. E o Frank Miller já entra no título mostrando uma arte totalmente inovadora. É uma arte dinâmica, cheia de lutas coreografadas, uma arte cinematográfica. Ele trazia já uma influência muito grande aí dos quadrinhos orientais, como Lobo Solitário, influência do Neal Adams, que já tinha revolucionado os quadrinhos nos anos 70, principalmente com o Batman, e já dava também alguns pitacos nos roteiros, junto com Roger Mackenzie. Até que em janeiro de 1981, ali no número 168, ele assume tanto o roteiro quanto a arte do quadrinho do Demolidor. Começa uma redefinição do personagem completa. Outra influência muito grande que ele tinha era da literatura hard-boiled, que inspirou depois muito dos filmes noir dos anos 40 e 50, que era aquela literatura policial, detetivesca. Ele era viciado nisso, tanto é que depois, mais tarde, ele ia mostrar muito dessa faceta dele com Sin City. Então ele redefine completamente o personagem, né? As histórias mais densas, mais sombrias,
ele vira um herói urbano, noturno, começa a combater mais o crime organizado, ele fica mais humanizado. Ao mesmo tempo ele também consegue fazer uma dualidade nele interna entre a religiosidade, porque ele é católico, e o combate do crime. Começa a mostrar vilões mais realistas, o Rei do Crime, principalmente, que antigamente era um vilão de segunda classe do Homem-Aranha, torna-se o principal vilão do Demolidor. Além de tudo, ele criou a Elektra, uma personagem muito cativante, aí, amada pelos fãs, e tem uma relação com ele ainda quando ele está ali na universidade. E o seu treinador, o Stick, que é o grande mentor dele aí, ele foge um pouco daquelas histórias fantasiosas que tinha até então, para essas histórias mais realistas, mais humanizado, mais urbano, mais sujo, mais violento. O Frank Miller fica no título mensal do Demolidor até o fevereiro de 83, da onde ele sai, e produz várias obras-primas ali no decorrer dos anos, como Ronin, e principalmente em 86 o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que acho que é a maior obra dele. Mas aí o que acontece? Ele volta de novo a visitar esse personagem do Demolidor algumas outras vezes. E para começar aqui eu queria falar primeiro da mais recente, ali de 1993, onde ele produz esse clássico aqui, que é o Demolidor, o Homem Sem Medo, junto com o desenhista John Romita Jr. Aqui ele faz uma coisa semelhante ao que ele tinha feito com o Batman, que é o Batman Ano 1 de 1987, contando a origem do Homem-Morcego. Ele faz uma coisa muito parecida aqui, recontando a origem do Demolidor, como se fosse o ano 1 do Demolidor. Então ele pega algumas características que ele tinha plantado lá na revista mensal que ele tinha escrito, mas trabalhando de uma forma muito mais ampla, desde a infância ali do Matthew Murdock até a fase adulta. Então passando ali pelo bairro de Hell's Kitchen, onde ele cresceu, conflitos com o pai, que era boxeador, o acidente que ele sofre ainda adolescente, que é um pouco diferente da história original do Demolidor. A gente vai ver todo esse sofrimento, né, que ele tem desde essa época, quando ele recebe os poderes, o sofrimento da perda do pai. Ele conhece o Stick, a Elektra, que ele fica conhecendo também na universidade. Grandes passagens dessa parte da vida dele. Trabalha muito melhor o personagem, toda essa parte religiosa, uniforme preto, a amizade com Fog Nelson. A primeira temporada da série bebeu demais na fonte dessa graphic novel dele. Aí, para encerrar com chave de ouro, deixei o melhor pro final, hein? Voltando um pouco no tempo ali, em 1986, o Frank Miller também voltou pro personagem. Ele resolve também fazer o arco definitivo do Demolidor, que é a queda de Murdock. Gente, para quem não leu essa HQ aqui, é simplesmente a melhor do personagem. Faz um trabalho incrível junto com o desenhista David Mazzucchelli, uma arte fabulosa aqui nesse quadrinho. Ele conta a história aqui quando o Demolidor tem a identidade dele descoberta pelo Rei do Crime, que eu não vou contar aqui como é que aconteceu, para não soltar um spoiler muito grande. Mas o que acontece? Você acha que o Rei do Crime vai só tentar matar o Matthew Murdock? Não. Ele vai tentar fazer um inferno na vida desse cara. Ele vai tentar acabar com ele tanto financeiramente, politicamente, psicologicamente, de todos os jeitos que você imaginar, para deixar ele no fundo de poço. É incrível como ele faz isso de uma forma gradativa, e a gente vai tentar ver depois como que o Demolidor vai conseguir se reerguer desse desastre que vai ficar a vida dele. Então essa que é a graça do quadrinho, e a gente vê tudo isso de forma bem trabalhada, gradativa. E por que eu estou falando desse arco? Ele influenciou muito essa terceira temporada da série agora que saiu. Eu acho que foi uma das melhores adaptações de quadrinho que eu já vi na tela. Ficou muito bem, assim, não é totalmente fiel, mas respeita muito a história. Trocam alguns personagens, tudo, mas a ideia central é totalmente preservada. Essa terceira temporada, pra mim, é a melhor de todas. A gente fica até empolgado quando termina, e você vê que é um arco que tem início, meio e fim. Se não tiver mais temporadas, acabou bem. Se tiver mais temporadas, também vai dar certo. Eles fizeram uma montagem perfeita ali. E os 3 episódios, não tem episódio de enchimento de linguiça, né? Um filler. São todos muito bem construídos e vale a pena. Então, para quem gostou da série, ótima porta de entrada. Acompanha aqui tanto o Homem Sem Medo quanto a Queda de Murdock, que são os 2 principais quadrinhos aí em que a série se baseou. E depois, quem quiser adentrar aí esse universo da era do Frank Miller na mensal, também é recomendadíssimo.
que o cara redefiniu o personagem. Então, pessoal, como curiosidade que eu mostrei para vocês aqui, essas duas histórias do Demolidor, num formato encadernado agora recentemente pela Panini, formato mais luxuoso, que vocês ainda encontram aí nas lojas para vender. Capricho gráfico bem legal, tem alguns extras no final, algumas capas, desenhos antes de finalizar a arte. Tem algumas reportagens também com Frank Miller, contando como é que foi fazer o quadrinho. Muito interessante para vocês irem atrás. Eu trouxe aqui também alguns formatinhos do Demolidor, como esse aqui, ó, Super Aventuras Marvel, número 3. Isso aqui é mais raro de achar, da editora Abril, na época que eles ainda faziam aqueles mix de heróis. Tem várias histórias aqui, também tem o Doutor Estranho, tem o Conan, o Pantera Negra, mas aqui na história de origem do Demolidor. Eles recontam a origem lá do primeiro número, de 64. A gente vai ver o uniforme amarelo e vermelho que ele usa lá no início, é bem interessante de ver. Outra curiosidade aqui, a queda de Murdock em formatinho, ó, pela editora Abril no Super Aventuras Marvel, aqui em 7 partes. Porém aqui eu tenho 5 delas, me falta a número 65 e a 68, que ela vai do 62 ao 68, né? Então me falta o final. Mas quem quiser ir atrás, nos sebos, às vezes você encontra. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Dá essa força aí pra gente continuar lutando aí pra fazer novos vídeos. Vocês já tinham lido esses arcos do Demolidor, essas graphic novels? Comenta aqui embaixo. O que vocês acharam dessa terceira temporada da série do Demolidor na Netflix? Foi uma boa adaptação para a queda de Murdock? Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!